Olá, você está no borapassar.com. Eu sou o professor Fred, professor de Geografia e Atualidades, e hoje nós vamos discutir um assunto muito importante, um assunto que é destaque em atualidades no ano de 2016. Que assunto é esse? O desastre de Mariana. Esse assunto foi polêmico, esse assunto chocou o Brasil e o mundo, trouxe várias notícias, e hoje nós vamos entender as causas e consequências desse desastre. O que ocorreu? Por que ocorreu? Então se acomoda na cadeira, vem comigo para que a gente possa entender tudo sobre esse tema tão importante em 2016. Vamos começar respondendo uma pergunta básica. O que foi o desastre em Mariana? Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar no dia 5 de novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem do Fundão. Mas o que é exatamente essa barragem do Fundão? Essa barragem do Fundão é uma das 3 barragens que formam o Complexo da Alegria, que é a barragem de Germano, a barragem de Santarém e a própria barragem do Fundão. Essa barragem contém lama e rejeitos tóxicos da atividade mineratória na cidade de Mariana. E o que aconteceu é que no dia 5 de novembro houve o rompimento da barragem do Fundão, e isso significou que 34 milhões de metros cúbicos de lama, água e resíduos sólidos resultantes da atividade mineratória, principalmente a questão da mineração do minério de ferro, que é muito forte naquela região do quadrilátero ferrífero, foram despejados na natureza, foram percorrendo longos e longos caminhos aí até chegar ao Oceano Atlântico. Isso é um desastre sem precedente. A responsabilidade do desastre, como você pode perceber aqui na figura, põe tela cheia. Olha só, esta cidade que você está vendo aqui é o distrito de Bento Rodrigues, que ficou totalmente arrasado e destruído pela barragem do Fundão que se rompeu. De quem é a responsabilidade? Quem é que tem culpa no rompimento da barragem do Fundão? A responsabilidade dessa barragem fica a cargo da empresa Samarco. Essa empresa, ela é uma joint venture, ela é uma união de outras 2 grandes gigantes empresas mineradoras. A Vale, a companhia Vale do Rio Doce, e a empresa BHP Billiton, que é uma empresa de capital anglo-australiano. E não é só isso. A BHP Billiton é a maior empresa de mineração do mundo. A Vale também, brasileira, uma das maiores empresas de mineração que nós conhecemos. Essa tragédia, esse desastre de Mariana, teve consequências incalculáveis. Para que você tenha uma ideia, ainda estão sendo apurados todos os impactos causados pelo rompimento da barragem do Fundão. Vamos olhar o mapa que nos vai permitir entender melhor como foi esse desastre. Observa só, põe tela cheia. Olha o que aconteceu, acompanha a sequência. Ali no número 1, você percebe a localização da barragem do Fundão, justamente no Complexo da Alegria. Observe ali ao lado esquerdo a barragem de Germano e um pouco mais à frente a barragem de Santarém. O que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015 é que a barragem do Fundão rompeu-se. Por que rompeu? Nós já vamos discutir as hipóteses. O que acontece é que a lama, a água e os compartimentos sólidos que formam essa lama tóxica que começou a se espalhar, atingiu logo o município de Bento Rodrigues, como você pode ver ali seguindo o fluxo da lama. Bento Rodrigues é um distrito de Mariana. Não era um distrito muito grande, mesmo assim os impactos foram profundos nessa região. No início do desastre, imaginou-se que a barragem de Santarém também estava rompida, mas não se rompeu. Apenas aconteceu que a barragem do Fundão, que se rompeu, acabou encobrindo com a lama uma parte da barragem de Santarém. A lama acabou devastando o município de Bento Rodrigues, acabou levando também outros municípios a terem impactos muito graves, muito profundos no caminho que a lama fez, até chegar ao estado do Espírito Santo e atingir o Oceano Atlântico. Volta para mim. Perceba então
que não foi somente o estado de Minas Gerais que sofreu as consequências do rompimento da barragem do Fundão. Pelo menos 2 estados sofreram graves impactos, Minas Gerais e o Espírito Santo, e diversos outros municípios também foram afetados. É uma tragédia sem precedente. E eu gostaria de conversar com você um pouco sobre como isso repercutiu internacionalmente. O Brasil é visto como uma potência ambiental pela comunidade internacional. Um país que consegue promover desenvolvimento sustentável, ou seja, crescimento econômico, justamente e concomitantemente com a preservação ambiental. O problema é que esta tragédia depõe contra essa visão. As manchetes do mundo inteiro mostraram essa tragédia ambiental como uma incapacidade do Brasil de promover desenvolvimento sustentável. Mas, afinal de contas, que impactos o Brasil sofreu? Que impactos esses municípios sofreram? Qual é o tamanho desse desastre? Qual é o tamanho dessa tragédia? Vamos primeiro tentar entender por que a barragem do Fundão rompeu-se. Observa comigo aqui as hipóteses que explicam as causas do desastre. Por que eu me refiro a hipóteses? Porque ainda está em análise o que foi que realmente causou o rompimento da barragem do Fundão. Então, levantou-se algumas hipóteses. Por exemplo, a primeira é a falta de manutenção das barragens. Como assim falta de manutenção das barragens? Para que você mantenha segura uma barragem de rejeito de mineração, é necessário que constantemente a empresa faça vistorias nessa barragem, para verificar se ela está ou não em condições de segurança. No caso da barragem do Fundão, e é bom que você saiba que existem mais de 700 barragens como a do Fundão no Brasil inteiro, ela é feita de barro e por isso é necessário que haja uma manutenção constante para que você não tenha perigo de expor a população ao redor, nem o meio ambiente, a tragédias desse tipo. Portanto, uma das hipóteses é a falta de manutenção das barragens. Outra hipótese que foi levantada é a sobrecarga das barragens. Como assim sobrecarga? A atividade mineratória no Brasil e no mundo cresceu muito nos últimos 10 anos. Passou a ser uma atividade econômica indispensável para o crescimento e desenvolvimento de diversos países, entre eles o Brasil. Portanto, a produção, o aumento da produção mineratória pode ter levado a Samarco a ter dado uma sobrecarga na barragem do Fundão. Excesso de produção não acompanhado de uma infraestrutura adequada que permitisse esse aumento. Portanto, até que a manutenção poderia estar em dia, como alega a empresa, mas uma sobrecarga nas barragens poderia ter gerado esse rompimento. Essas não são as 2 únicas hipóteses, existem outras. Veja bem, existe também a hipótese de infiltração de água nas barragens. Como ela é feita de barro, o que pode ter acontecido? A infiltração pode ter amolecido a barragem e permitido a tragédia, permitido o desastre. Se isso aconteceu, é negligência da empresa e também combina-se com a questão da falta de manutenção. Levantou-se ainda a hipótese de abalos sísmicos na região. Isso mesmo, abalos sísmicos, provocados, inclusive, por explosões da própria Samarco. Algumas pessoas defendem a ideia de que em outras barragens ao redor da barragem do Fundão e em outros projetos mineratórios próximos, houveram explosões de grande porte que poderiam ter gerado ondas sísmicas, abalos sísmicos na região e, portanto, comprometido a infraestrutura da barragem do Fundão. É uma hipótese mais remota, mas igualmente considerável para que se entenda as causas do desastre. Portanto, podemos falar também nessa questão de negligência de fiscalização do poder público. Era dever do Estado fiscalizar a atuação da empresa Samarco nessa região. Afinal de contas, muitas vidas e o ecossistema ao redor dependiam da atuação forte e presente do poder público nessa região. É interessante que você entenda
que não necessariamente apenas uma dessas hipóteses tenha acontecido para que a tragédia se concretizasse, mas talvez uma combinação triste de todas elas ou de algumas delas. De qualquer forma, os vestibulares e concursos vão querer saber de você qual dessas hipóteses ou algumas dessas hipóteses que sejam discutidas na sua prova. É interessante você notar que, independente da causa, as consequências são muito trágicas para todos aqueles envolvidos. E quando nós falamos das consequências, é interessante você notar alguns impactos. Volta um para mim. Olha só, existem diversos impactos sociais e ambientais dessa tragédia. E eu quero analisar com calma cada um deles com vocês. Põe tela cheia. Olha só, observe alguns dados que demonstram para vocês como esse impacto é grave. Primeiro, 663 quilômetros de rios e córregos foram atingidos. É muito extenso o tamanho das bacias hidrográficas e dos rios que foram atingidos. Houve danos ao ecossistema marinho. Ao ecossistema marinho, sim, pois como nós dissemos, a lama tóxica não só atingiu rios, como atingiu também o oceano, causando danos ao ecossistema marinho. 1.470 hectares de vegetação destruído. Isso é uma quantidade absurda de vegetação que foi comprometida com o desastre. No município de Bento Rodrigues, 251 edificações foram soterradas pela lama, inclusive algumas edificações que eram consideradas patrimônio histórico da região. Por exemplo, algumas igrejas e alguns prédios históricos deste município foram perdidos para sempre. E talvez os impactos mais consideráveis, 600 famílias desabrigadas e até agora 19 mortes confirmadas. Volta para mim. É sem dúvida nenhuma uma tragédia, um impacto muito alto, tanto para a sociedade quanto para o ambiente. Só que, sem dúvida nenhuma, o maior impacto se dá na região da Bacia do Rio Doce. Volta lá. Mais uma. Isso. Impacto na Bacia do Rio Doce. O Rio Doce e a sua bacia hidrográfica é a maior bacia da região sudeste. É uma bacia que abastece muitos municípios e ela foi a principal bacia atingida naqueles 663 quilômetros que foram afetados pelos rejeitos de lama tóxica do rompimento da barragem do Fundão. Quando eu me refiro a ser uma bacia de maior extensão no sudeste, observa o dado, 82.646 quilômetros quadrados tem essa bacia e eles foram duramente atingidos. O que é que aconteceu quando a lama atingiu a bacia do Rio Doce? Observa alguns detalhes importantes. Primeiro, gerou uma crise de abastecimento de água para os municípios da região, como por exemplo o Governador Valadares. Diversas cidades da região ficaram sem água por um longo período e o problema ainda não foi totalmente resolvido até hoje. Existem ainda alguns municípios que continuam com esta crise de abastecimento, já que a captação de água foi totalmente comprometida pela contaminação. Outra coisa que afeta a bacia do Rio Doce é a morte de milhares de espécies de peixes e de outros animais. É bem verdade que o Rio Doce já vinha enfrentando problemas de extinção de algumas espécies, mas a tragédia veio a contribuir para que isso se tornasse ainda mais interessante do ponto de vista do impacto. É muito perigoso perder biodiversidade num ecossistema tão bom como esse da bacia do Rio Doce. Um outro problema que surge é o impacto no modo de vida das populações ribeirinhas e indígenas. Você sabe, populações ribeirinhas são aquelas populações que concentram-se às margens do rio. Com a tragédia de Mariana, o modo de vida dessa população vai ter que mudar,
pois, por exemplo, a atividade de pesca não vai poder ser mais desenvolvida. E a população indígena também vai ter graves impactos sociais pelo fato de não poder mais usufruir do rio que ali passava. E para que você possa entender claramente o tamanho dessa tragédia, nós podemos dizer para você que houve um assoreamento completo do Rio Doce, o que significa dizer que houve um processo intenso de sedimentação desse rio. Ele basicamente não existe mais como ele existia antes. Ele já era um rio que vinha sofrendo vários impactos ambientais desde épocas remotas da história do Brasil, desde a era do ciclo da mineração, já que era usado, por exemplo, mercúrio e outros materiais para se extrair o ouro, mas uma sedimentação completa pela lama de rejeito é algo que realmente acabou de sedimentar o rio. Quando você sabe da dimensão da tragédia de Mariana, é interessante que nós saibamos também as responsabilidades, ou seja, de quem é a responsabilidade. Volta 1. Olha só, as responsabilidades devem ser primeiramente colocadas sobre os ombros da empresa responsável pela atividade mineratória, a Samarco. A Samarco tinha a obrigação, dado o lucro que ela tira desse empreendimento e dada a responsabilidade ambiental colocada sobre os seus ombros, de manter essas barragens seguras, tanto para os seus funcionários, quanto para os brasileiros que viviam em regiões próximas. O que é que foi feito? Por enquanto, existe aí a chamada Fundação Rio Doce. A Fundação Rio Doce é composta por 3 atores principais. Nós vamos ter aí a própria Samarco, o Ministério Público e a Prefeitura de Mariana, que vão investir 4,4 bilhões de reais na recuperação de Bento Rodrigues e os arredores. Quando eu falo aos arredores, eu me refiro ao ecossistema, populações ribeirinhas e outros municípios ao longo do curso da lama tóxica que foi sedimentando a bacia do Rio Doce e tantos outros municípios comprometidos. O problema é que o prazo definido pela Fundação Rio Doce é de que essa recuperação leve em torno de 15 anos. Vale lembrar que a Samarco teve nos últimos anos um lucro de cerca de 21 bilhões de reais através da atividade mineratória. E é claro que o poder público, o Estado brasileiro, deve fazer-se cumprir a lei, deve pesar a mão da lei sobre a Samarco, para que ela possa mitigar os efeitos da tragédia Mariana e levar qualidade de vida para a população atingida. Assim, você entende comigo o que foi a tragédia de Mariana, as causas, os impactos e as consequências. Que isso sirva de lição para que nunca mais ocorra uma tragédia parecida em nenhum lugar do mundo e nem no Brasil.